Na Band FM, quem ama não esquece. Impressionante como nós só damos realmente valor às coisas quando passamos por momentos difíceis. Antes, eu era uma pessoa muito diferente, que reclamava de tudo e reclamava de qualquer coisa mesmo. Mas graças ao meu marido e ao meu filho, eu sou o que eu sou hoje. Uma pessoa grata. Era um domingo daqueles em que a família se reúne, que faz churrasco, joga a conversa fora. Naquele momento específico, a minha irmã estava ansiosa porque ela apresentaria o namorado para toda a família e eu estava feliz por ela. Quando ela chegou com o cara, ele não estava sozinho. Ele tinha trazido junto o irmão mais novo e eu não pude acreditar no que estava vendo. O irmão dele era a minha paquera dos tempos da escola, o Júlio. Claro que ninguém fazia ideia disso, mas o meu choque foi tão grande que a minha irmã percebeu pela minha cara que alguma coisa tinha acontecido. O Júlio nunca tinha me dado bola na escola. E olha que eu sempre tinha feito de tudo para ele me notar, tudo. Depois de tanto tempo, eu achei que já tinha superado essa paixonite. Mas quando ele apareceu lá em casa, tudo voltou. Com o tempo, a minha irmã realmente se casou com o irmão do Júlio e por isso nós passamos a nos ver com bastante frequência. Nossa amizade ia crescendo e as minhas expectativas também. A gente conversava sobre vários assuntos e era bom demais estar com ele, sabe? Mas para o Júlio não passava disso. Era apenas uma amizade. Então eu vi que era melhor desencanar daquilo porque era óbvio que ele não queria nada comigo. E mesmo sofrendo, eu me afastei e passei a evitar encontrar com ele. Quando a minha irmã teve meu sobrinho, eu fui até a casa dele e aí eu encontrei o Júlio. Fazia tempo, que a gente não se via. Mas aí quando eu bati o olho nele, eu acabei balançando de novo. Só que dessa vez, ele estava diferente. Parecia interessado em mim de alguma forma. Ele me fazia perguntas, estava cheio de sorrisinhos, de brincadeiras e eu percebi que ele estava me paquerando. Fran, você não faz ideia a saudade que eu tava de conversar com você. É mesmo? Sei lá, você sumiu também, né? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu sempre gostei de você, só que aí eu entendi que você só me considera como amiga. Então, desculpa, mas foi por isso que eu me afastei de você. Nossa, eu não fazia ideia disso. Pois é. E pra falar a verdade também, eu senti muito a sua falta, muito, de verdade. Isso mexeu comigo e eu vi que você não é só uma amiga pra mim. Você tá brincando comigo, né? Eu não tô mesmo. Realmente, eu queria tentar. Você quer ser minha namorada? Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. O meu amor de infância, o cara por quem eu sempre tinha tido vários sentimentos, estava me pedindo em namoro. Não era possível. Aquilo parecia um sonho. E é claro que eu aceitei, né? O nosso namoro foi dando super certo. Os anos iam passando e tudo era maravilhoso. Eu, pelo menos, me sentia a pessoa mais feliz desse mundo. O Júlio sempre foi um grande parceiro e estava sempre me mimando, sabe? Depois de um tempo, a gente se casou. Se casou na igreja, exatamente como eu sempre tinha sonhado. Eu ainda me lembro do olhar dele na hora em que eu passei pela porta. Ai, aquele sem dúvida foi um dos melhores dias da minha vida. Um ano depois eu engravidei do Enzo e foi uma alegria enorme para todos nós. A gravidez foi bem tranquila, sem muitos problemas, até a hora do parto, que foi bem difícil. Foram 12 horas cansativas, de muita dor. Mas aí finalmente o meu menino veio ao mundo e olhar o rostinho dele pela primeira vez foi a maior emoção que eu já tinha sentido. Eu estava encantada com tudo aquilo.
E, sinceramente, voltar a trabalhar depois não era uma opção para mim, não. Eu queria cuidar, eu queria estar com meu filho o tempo inteiro. Só que, infelizmente, depois de uns meses, o Enzo desenvolveu uma bronquite complicada e, para dar conta de pagar tudo, eu precisei voltar ao trabalho. Toda vez que eu deixava o Enzo na creche, eu sentia um aperto no meu coração, sabe? Eu sei que muitas mães passam por isso também, mas comigo não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Eu não queria aquilo. Parece que mãe sente, sabe? Sente que alguma coisa tá errada. E foi num dia de semana normal, quando eu já estava até no trabalho, que me ligaram da creche para falar que meu filho não estava bem. Quem é mãe e já recebeu uma ligação assim no meio do dia da escolinha do filho, sabe como é que é? O nosso coração parece que para por alguns segundos. Eu já peguei as minhas coisas todas, eu saí correndo quando voltaram a me ligar. E dessa vez era do SAMU. Exatamente, do SAMU. Aí sim, nesse momento, o meu mundo parou e eu congelei. Como a creche do Enzo ficava ao lado de um tipo de postinho de saúde, levaram ele para lá sem nem me esperar. Para você ter uma ideia da gravidade da coisa. Eu e o Júlio chegamos lá ao mesmo tempo e eu corri para ver o meu filho. Eu estava com medo. Eu estava com medo e sem saber ainda o que é que estava acontecendo. Tinha tanta gente em volta. O Enzo só tinha 11 meses. 11 meses, gente, 11 meses. Foram minutos que pareceram horas e horas. A médica estava lá, fazendo massagem cardíaca no meu bebê que estava inconsciente depois de ter uma convulsão. Eu não sabia o que fazer. Mas o Júlio segurava a minha mão com força e eu sentia que ele também estava desesperado. Foi nessa hora que eu decidi. Eu ajoelhei e eu pedi para que Deus nos ajudasse. Eu me sentia tão impotente, sabe? E aí, alguns segundos depois, eu ouvi o choro do meu filho pela primeira vez naquele dia. O Enzo tinha voltado, ele tinha voltado pra gente. O meu guerreirinho tinha voltado, ele tinha acordado. Era como se ele tivesse nascido de novo, ele era o nosso milagre. Depois ele foi encaminhado para um hospital e aí eu decidi parar de vez de trabalhar para ficar com ele. 1 ano depois eu coloquei o Enzo de volta na escola. Eu estava animada porque agora ele já estava maiorzinho e era importante para o desenvolvimento dele. Só que aquela que era para ser uma fase de alegria logo se tornou de preocupação. A escola do Enzo chamou a gente para uma conversa sobre o comportamento do meu filho. E as professoras disseram que ele não interagia com ninguém. Elas falaram que o meu filho era sempre muito quieto, que tinha um mundinho só dele. E o pior é que falaram ainda que o Enzo batia em outras crianças e que era malcriado. Eu fiquei chocada com tudo aquilo. Não sabia se eu ficava brava pela forma como estavam falando do Enzo ou se eu ficava preocupada com ele. Eu e o Júlio realmente não esperávamos uma coisa dessas. E nós resolvemos procurar ajuda e logo fomos encaminhados para um neuro. Olha, no começo, a gente achou aquilo tudo muito estranho, mas mesmo assim, foi pelo bem do nosso filho. E aí, depois de algumas consultas e testes, nós ouvimos o que nunca, jamais a gente poderia esperar. Tudo levava a crer que o nosso filho tinha autismo. Eu não sabia como reagir a uma notícia dessas. Eu fui ouvindo o médico falar tudo aquilo e eu olhava incrédula para o meu marido. Mas para minha surpresa, o meu marido não parecia exatamente assustado. Ele estava mais pensativo. E aí, do nada, ele pediu para que o médico também o avaliasse.
Eu não estava entendendo nada, eu estava completamente atordoada com tudo aquilo de informação. Fran, meu amor, eu sei que você pode não estar entendendo nada, mas... Não tô mesmo. Sabe, eu ouvindo tudo isso do médico, ele falando sobre o nosso filho, eu acabei me identificando com muita coisa. Com muita coisa. Eu acho que eu tenho autismo também. O quê? É. Não, Júlio, peraí, como assim? Que conversa é essa? O médico falando de algumas características, sabe? Eu me identifiquei. Não sei. Por isso que eu pedi para ser avaliado também. Eu preciso tirar essa dúvida. Pronto, 2 bombas. O que acontece é que eu e meu marido fomos de uma geração que os pais não tinham acesso a tantas informações como hoje em dia a gente tem. E alguns traços da personalidade do Júlio foram deixados de lado. Não era algo muito grave. Apesar dele ter tido alguns ataques de epilepsia até os 15 anos, ele nunca tinha procurado um profissional adequado. Mas quando os diagnósticos chegaram, os resultados eram como meu marido tinha previsto. Não só o meu filho. O Júlio também tinha autismo. Foi um choque. Eu confesso que eu fiquei muito aflita, com medo mesmo. Eu não conhecia nada de autismo e até por isso nunca tinha reparado nada de diferente no Júlio. Mas aí eu comecei a entender algumas pequenas coisas que aconteciam. Como o fato de que ele sempre tinha que fazer o mesmíssimo caminho para o trabalho. Ou porque ele não tinha muitos amigos, principalmente na infância. Era bem sutil, era um autismo leve. Em relação ao Júlio, era mais tranquilo. Mas com o Enzo, já era tudo bem mais complicado. Além do autismo moderado com autoagressões, ele tinha também TDAH. Ele tinha hiperatividade, epilepsia, convulsão febril, arritmia cardíaca e um sopro também. Dá para imaginar? Você consegue imaginar como eu me senti? Ele era só uma criança pequena. Como eu ia lidar com tudo aquilo? Será que eu seria capaz de aguentar tudo isso? Eu tinha que ser, porque eu percebi mais do que nunca, que eles precisavam do meu apoio, sabe? O que eu sabia é que dali pra frente não seria nada fácil, que a nossa jornada seria muito difícil e que nós teríamos que, além de tudo, lidar com o preconceito das pessoas. Mas não importava. O que viesse pela frente a gente ia encarar, todo mundo junto. O primeiro passo era colocar o nosso filho na terapia, porque o médico disse que isso já ajudaria demais. Mas o Júlio não estava tão confiante. Fran, sinceramente, eu acho que só falar com psicóloga não vai melhorar. E por que você acha isso? O médico disse... Não sei. Sabe, pra mim não faz sentido. Eu tô com medo, Fran. Eu tenho medo da gente criar uma expectativa muito grande e no final nada funcionar pro Enzo. O nosso filho já sofre demais, sabe? Eu entendia o que ele estava dizendo. Eu também tinha medo. Medo de lidar com o desconhecido é apavorante demais. Mas a gente tinha que fazer isso pelo nosso filho. Isso e tudo mais o que tivesse pela frente, o que tivesse ao nosso alcance. No começo foi bem difícil encarar os olhares preconceituosos para o meu filho, onde quer que nós fôssemos. E tinha dias que eu chorava bastante. O Enzo me batia, ele me mordia. Mas eu me apegava a Deus e agradecia de qualquer forma. Agradecia pela força que Deus estava me dando. Agradecia por ser mãe do Enzo. Graças a Deus, aos pouquinhos, as coisas foram melhorando. Com a terapia, eu fui percebendo uma mudança e uma melhora no comportamento do Enzo.
Ele, por exemplo, começou a olhar nos nossos olhos. E isso era um passo e tanto pra gente. Depois, com mais tempo, ele até começou a abraçar e conversar com a gente também. Aí sim era uma grande vitória mesmo. Meu filho é tudo pra mim. E eu aprendo cada dia mais com ele. Eu e o Júlio não poderíamos estar mais felizes com a melhora do Enzo. E eu agradeço demais o meu marido pelo pai incrível, pelo pai atencioso que ele é. Se a nossa família hoje é completa, é feliz, é graças a esses pequenos avanços que são comemorados com muita alegria. Fácil não é, né? Mas todo mundo tem os seus problemas. E eu não mudaria nada na minha vida, não mudaria nada na minha trajetória. Inclusive, eu agradeço a Deus por ter me dado uma família tão maravilhosa como essa que eu tenho.